Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede no Distrito Federal. E graças a Deus por mais essa oportunidade. Estamos juntos para dar continuidade à nossa leitura diária no livro do Gênesis. E hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte do capítulo 6 do livro do Gênesis. Já vimos do versículo 1 até o versículo 8 e hoje nós vamos ver do versículo 9 até o versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniço e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, para a sua altura, 30 côvados. Fará um teto para a arca e o arrematarás com um côvado mais alto. Farás a entrada da arca para o lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos e tua esposa, e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Amados irmãos, na primeira parte do capítulo 6, nós vimos o contexto em que estava inserida a humanidade na época de Noé. Nós vimos que a humanidade estava mergulhada em seus pecados, em suas mazelas, totalmente longe de Deus. Todo o intento e pensamento do coração do homem eram maus, eram inclinados para o mal. A violência tomou conta da humanidade. Noé vivia exatamente nesse contexto, um contexto de depravação, de afastamento de Deus. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, porém não se importavam com Deus, Deus, desprezavam a sua palavra. Até mesmo os da geração de Sete, uma geração que buscava ao Senhor, uma geração que temia ao Senhor, agora já eram condescendentes com os pecadores, já tinham se misturado com as mulheres da geração de Caim e viviam uma vida de pecado diante de Deus. Porém, diante deste caos, diante de todo este lamaçal de pecado, Noé achou graça e misericórdia aos olhos de Deus. Quem era Noé? Noé era filho de Lameque, Lameque filho de Metusalém e Metusalém filho de Enoque. Ou seja, Noé era filho de Lameque, neto de Metusalém e bisneto de Enoque. Enoque que andou com Deus. Noé vinha de uma geração de homens que temiam a Deus, de homens que tinham um coração voltado para Deus. Veja que quando Noé nasceu, seu pai Lameque viu seu coração se encher de esperança, porque ele cria na promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria aquele que salvaria a humanidade.
esmagaria a cabeça da serpente. E essa expectativa estava no coração de todos aqueles homens que temiam ao Senhor. E com Lameque não era diferente. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 28 diz assim: quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Versículo 29, deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará dos nossos árduos trabalhos e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. A grande preocupação de Lameque era que a humanidade encontrasse consolo e descanso em meio a um mundo perverso, onde era necessário labutar e suar para sobreviver. A vida era muito difícil, meus irmãos, e a única esperança dos crentes sinceros daquela época era a vinda de um redentor prometido. Lameque chamou seu filho de Noé, nome que se parece com a palavra hebraica para consolo. Lameque orava para que, de alguma forma, seu filho trouxesse ao mundo o descanso e o consolo tão necessário. Mal ele sabia que séculos depois, pessoas exaustas ouviriam a voz de Jesus dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No versículo 9, irmãos, nós encontramos 3 características importantes da vida de Noé. O versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Justo, íntegro e andava com Deus. Essa é a primeira vez que a palavra justo aparece na Bíblia. Mas a justiça de Noé ela também foi mencionada em outras passagens da Bíblia, como lá em Ezequiel, no capítulo 14, versículos 14 e versículo 20. Pedro também fala de Noé como pregoeiro da justiça. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, ele faz uma declaração importante acerca de Noé. Hebreus 11, 7 diz que, pela fé, Noé, quando devidamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Veja, meu irmão, que a justiça de Noé não vinha de suas boas obras. Pelo contrário, as suas boas obras é que vinham da sua justiça. A justiça de Noé, assim como a justiça de Abraão, era uma dádiva de Deus em resposta à sua fé pessoal. Tanto Abraão quanto Noé creram em Deus e isso lhes foi imputado por justiça. Com toda certeza, Noé deve ter aprendido essas verdades importantes com seu pai Lameque, o qual, por sua vez, aprendeu com Metusalém, que as ouviu de Enoque. E aí a gente vê como é importante ensinar aos nossos filhos e ensinar aos nossos netos a confiarem em Deus. A segunda característica de Noé é que Noé era um homem íntegro. Se a justiça de Noé descrevia a sua situação diante de Deus, sua integridade descreve a sua conduta diante das pessoas. Ser íntegro não significa viver sem pecado, até porque, exceto Jesus Cristo, ninguém viveu aqui nessa terra sem pecado algum. Ser íntegro significa ter uma vida irrepreensível, uma vida imaculada. A conduta de Noé era tal que seus vizinhos não tinham como encontrar nele qualquer motivo de repreensão. E é exatamente isso que Deus espera de nós, irmãos. A pessoa correta diante de Deus, pela fé em Cristo, deve levar uma vida reta diante das pessoas. Pois a fé sem obras, como diz Tiago, não tem valor algum. Ela é morta. Em terceiro lugar, Noé era um homem que andava com Deus. Andar com Deus, irmãos, fala de relacionamento, de ter um relacionamento com Deus. Assim como Enoque, seu bisavô, Noé tinha um relacionamento com Deus. E isso nos faz refletir sobre a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus. Porque a vida de fé e obediência é comparada
com uma caminhada que começa com um primeiro passo, que é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse passo de fé conduz a uma jornada diária, um passo de cada vez, à medida que o Senhor nos guia. Ele diz que devemos andar em amor, devemos andar como filhos da luz, devemos andar em espírito, devemos andar prudentemente. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, andando com o Senhor, e Ele nos conduz à sua vontade e nos abençoa com sua sabedoria e com sua força. Noé era pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé era o seu filho mais velho, de acordo com Gênesis 10, versículo 12. E Cã era o seu filho mais novo, de acordo com Gênesis 9, versículos 20 a 24. Noé e sua família habitaram a terra no momento em que ela se perverteu diante de Deus e se encheu de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então Deus resolveu se manifestar a Noé. Deus veio então conversar com Noé, Deus veio falar com Noé. No versículo 13, Deus traz os seus desígnios e os revela a Noé. Aqui nos faz lembrar o relacionamento de Deus com Abraão. Lembra quando Deus foi destruir Sodoma? Deus diz: ocultarei de Abraão o que planejo realizar. Veja que Deus não tinha segredos com Abraão. E agora com Noé é da mesma forma. No versículo 13, Deus chega e declara a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança, diz o salmista no Salmo 25, versículo 14. Quando você anda com Deus, meu irmão, ele fala com você por meio da palavra. Os cristãos são mais que simples servos que fazem a vontade do Senhor. Também são amigos de Deus, que conhecem os seus planos e os seus projetos. Deus agora tem uma missão para Noé. E a missão que Deus tem para Noé é a de construir uma arca. Veja o que diz o versículos 14 e 15. Faz uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniço e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca 300 côvados, para a largura 50 côvados, para a altura 30 côvados. Fará um teto para a arca e o rematarás 1 côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Veja que Deus dá os detalhes para Noé. Certamente Noé não tinha nenhum conhecimento sobre engenharia ou construção de barcos, até porque nem barcos existiam naquela época. Eu sei que Deus ele trouxe o projeto para Noé. Deus apresenta para Noé o croquis de como ele deve fazer, as medidas, os tamanhos, onde ele vai colocar as portas, onde ele vai colocar as janelas, os andares. Deus estabelece tudo para Noé com detalhes. A missão de Deus para Noé foi construir a arca. E Deus não somente entregou a missão para Noé, mas ele orientou como ele deveria realizá-la. Noé deveria construir uma embarcação de madeira que sobreviveria às águas do dilúvio e manteria Noé e sua família em segurança. A embarcação tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura, possuía 3 compartimentos, onde seriam mantidos Noé, sua família e muitos animais. A arca era algo colossal. Alguns estudiosos chegam a dizer que havia espaço suficiente para abrigar o conteúdo de 500 vagões ferroviários de gado, oferecendo espaço para cerca de 125 mil animais. É claro que a maioria dos animais eram insetos, eram animais de pequeno porte. E quanto aos animais de grande porte, Noé com certeza deve ter levado para dentro da arca os filhotes, os mais novos, os menores. E ainda havia espaço suficiente na embarcação para levar alimento, tanto para as pessoas quanto para os animais. No versículo 17, então, Deus revela a Noé o que ele pretende fazer.
Ele diz: da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra perecerá. Veja que aqui o juízo de Deus irá se manifestar. Chegou a hora do homem acertar contas com Deus. O pecado atingiu a sua medida diante de Deus e agora chegou o momento de Deus derramar a sua ira sobre a humanidade do tempo de Noé. Porém, quanto a Noé e toda a sua família, Deus estabeleceu uma aliança com eles. Veja o versículo 18: mas estabelecerei a minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Observe que o fato de Deus haver feito uma aliança com Noé, prometendo cuidar dele e de toda a sua família, deu a Noé paz e segurança, ou seja, a paz e a segurança que ele precisava enquanto estava preparando a arca. E mesmo depois, quando tiveram que morar dentro daquela embarcação por cerca de 1 ano, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Como povo da aliança de Deus, aqueles 8 crentes não tinham nada a temer, estavam seguros nas mãos do Senhor. E por fim, meus irmãos, nos versículos 19 a 22, nós podemos observar que Deus não desejava apenas preservar os seres humanos da destruição, mas também todo tipo de criatura que se afogaria nas águas do dilúvio. Mas como Noé ajuntaria um número tão grande de animais, de aves e de insetos dentro daquela arca? Se observarmos o versículo de número 20, nós vamos ver que o próprio Deus providenciaria para que esses animais viessem até Noé para serem preservados. Veja o que diz o versículo 20: de cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal para os conservares em vida. Uma outra tradução diz: eles virão a ti para os conservares com vida. Além de aprender sobre a fidelidade de Deus, Noé e sua família veriam também a soberania de Deus em ação. Em seu poder soberano, Deus levaria os animais até Noé e seus filhos. Deus controlaria os animais de modo que eles obedecessem a Noé e entrassem na arca. E por fim, meus irmãos, o versículo de número 22, ele diz que Noé fez tudo exatamente conforme Deus lhe havia ordenado. Por mais absurda que parecesse a ordem de Deus aos olhos humanos, Noé estava disposto a obedecê-la, a cumprir aquilo que Deus havia pedido para que ele fizesse. Veja, meu irmão, que apesar das pessoas zombarem de Noé, apesar das pessoas criticarem Noé, o chamarem de louco por estar construindo uma embarcação daquele tamanho em um lugar onde nunca havia chovido, ainda pregando que viria da parte de Deus um dilúvio sobre a humanidade. As pessoas o chamavam de louco. Ainda assim, Noé continuou firme em seu propósito, fazendo a vontade de Deus. Ao longo de toda essa atividade, Noé estava servindo ao Senhor e dando testemunho em um mundo cheio de pecado. As pessoas devem ter sido avisadas sobre o desastre que se aproximava, mas aparentemente pareciam não acreditar que isso de fato aconteceria. Nos nossos dias não é diferente, irmãos. Nós estamos avisando, a igreja está pregando, anunciando que o juízo de Deus virá sobre este mundo. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Mas as pessoas continuam vivendo como se isso não fosse de fato acontecer. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue falando ao seu coração através da sua palavra. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a nossa pastora presidente pelo privilégio de estarmos juntos nesse projeto. Que Deus te abençoe. Amém.